Boa noite, paz e bem, queridos e queridas missionários e missionárias da paróquia Nossa Senhora da Conceição. Como prometemos ontem, hoje, às 19 horas, nós estamos aí com o vídeo para começar a nossa formação sobre missão. E nós vamos iniciar essa nossa colocação, ou seja, formação, com a oração missionária, a oração do Brasil na missão continental. Vocês devem estar lembrados que fazem algum tempo, depois do documento de Aparecida, das missões populares, o CELAM, ou seja, a Conferência Latino-Americana dos Bispos, decidiu que todos os países da América do Sul iriam fazer as missões populares. Então seria uma missão continental, não de um país para o outro, mas todos os países iriam fazer essa missão. E aí a oração do Brasil, então, que foi aprovada para ou a participação nessa missão continental. E a oração é a seguinte, que eu quero rezar para vocês escutarem, e nesse nosso encontro, nesse nosso primeiro vídeo de formação. Senhor, Deus da vida e do amor, enviastes vosso Filho para libertar das forças da morte e conduzir-nos no caminho da esperança. Movei-nos pelo dom do vosso Espírito. Fazei-nos discípulos, comprometidos com o anúncio do Evangelho em nossa pátria, consequentemente, aqui em nossa paróquia. E também em comunhão com toda a missão continental da Latinoamérica. Senhor, fazei-nos missionários e missionárias, caminhando ao encontro de nossos irmãos e irmãs, acolhendo a todos, sobretudo os jovens, os afastados, os pobres e os excluídos. Virgem Mãe Aparecida, intercedei junto ao vosso Filho, para que sejamos fiéis ao nosso compromisso de discípulos, discípulas, missionários, missionárias, na caminhada da Igreja. Amém. Então, com essa oração, nós iniciamos essa nossa formação. Seria quase, digamos assim, um pequenino curso de missionologia. O que é missionologia? Então, a palavra já vem de missão. É a parte da teologia que fala e que estuda a questão das missões, claro, em toda a igreja e, consequentemente, em todo o mundo. Portanto, é uma teologia que estuda as missões e a diversidade de ações na propagação da fé, da religião. E, de maneira especial, essa fé e religião dentro do cristianismo. Portanto, ela faz parte da teologia de pastoral, a missão. É uma missionologia, é parte do estudo da pastoral que estuda a parte da missão. Missão popular, missão nos diversos países, missão no continente, mas também missão na paróquia. Portanto, nós vamos falar um pouquinho, e hoje vamos focalizar na palavra missão. O que é missão e quais são um pouco das consequências? Primeiro, a missão é a mediação salvífica de Deus na história. Você sabe que Deus não age sempre diretamente. Quando Deus age diretamente, acontece um milagre. Mas quando Deus age por meio das mediações. Então, a salvação Deus entregou aos apóstolos, a pregação
da salvação em Jesus Cristo, portanto, eles são os mediadores. E fundando a igreja tornou-se a grande mediadora de Deus. Deus determinou a salvação de todos, homens e mulheres, e não agindo de maneira diretamente ele, mas através da igreja e de maneira especial através dos colaboradores e dos cooperadores e, portanto, dos missionários e missionárias. Então, você aí, na sua comunidade, você é mediação de Deus para a salvação. Assumir. E a igreja encarregou você disso quando você disse o seu sim. Porque a salvação é um dom do Espírito Santo. E essa salvação, portanto, ela não se dá só na força do Espírito Santo, mas ela se dá exigindo a colaboração de cada ser humano, de cada homem, de cada mulher, para se salvar. E salvar tanto a si, como salvar os outros. Então, a primeira realidade sua, como missionário e missionária, é buscar a sua salvação. E quanto mais você entra na beleza da sua salvação, você vai anunciar aos outros e vai buscar os outros para fazer parte dessa alegria de sermos salvos em Jesus Cristo. Portanto, a missão é um assunto de fé. Não é nada fora disso. É a medida exata da nossa fé em Cristo e também do seu amor, o amor de Cristo por nós. Então, exata da nossa fé em Cristo. Então, a nossa fé, ela vai, o que é que vai ser? Vai ter como testemunho da nossa fé é a nossa vivência no segmento de Cristo e a nossa partilha missionária para que mais gente possível viva a beleza e a alegria do segmento de Jesus Cristo. Portanto, vamos distinguir claramente, existe uma missão diplomática, ou seja, fulano foi numa missão de paz, fulano foi numa missão diplomática, ou fulano foi numa missão científica. Agora, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde mandou um grupo para a China para estudar a origem, então numa missão científica para estudar a origem do coronavírus. Então, não é esse tipo de missão, é bem diferente, certo? Bem diferente. A nossa missão é uma missão de fé religiosa, de seguimento de Jesus Cristo. Portanto, é agir, falar, fazer algo em nome de Deus, para falar de Deus e falar das causas de Deus. O que é que Deus, qual é o projeto de Deus? E fazer isso com a autorização do próprio Deus, que nos dá esta autorização e nos coloca como oficialmente missionários da nossa Igreja Cristã Católica na comunidade onde você está, onde você mora. Então, o importante é que cada um descubra como e onde realizar a sua missão. Cada missionário deve descobrir. Agora, você já tem delimitado quando você disse que aceitava ser missionário na sua comunidade. Claro, à medida que o projeto nosso vai crescer, vamos também marcar presença de um grupo de missionários de uma comunidade, noutra comunidade, certo? Isso nós vamos fazer, mas o ponto básico, primeiro, da missão é a sua comunidade. E a verdade é que, descoberto isso, vamos trabalhar ali.
temos algum testemunho assim interessante da escolha do lugar. Veja, por exemplo, vocês todos sabem a história de José do Egito. José que foi vendido pelos irmãos e os comerciantes levaram ele para o Egito e chegou lá, naquele lugar perdido, sozinho, jovem, se pôs a trabalhar, se pôs a realizar, se pôs a usar os seus talentos, se pôs a conquistar a simpatia, até que conquistou a simpatia do faraó e acabou sendo escolhido para ser o ministro do Egito, diante da situação. Mas ele precisou anunciar o único Deus, Javé, no Egito, que era uma terra de pagãos, todos eles. Não havia a fé do Antigo Testamento lá. José que chegou, começou a anunciar o Deus de Israel, ou seja, Javé, o Deus único do povo de Israel. E ele conquistou de tal maneira que tornou-se então o primeiro ministro. De que maneira? E aí, através da sua luta e do seu trabalho. E aí, justamente, como ministro, ele acolheu os seus irmãos de volta, com o perdão, com a misericórdia, e iniciou, portanto, o povo de Deus dentro do Egito, a partir de José. O povo de Deus, de Israel, acabou indo para lá. Depois, ficaram anos lá, formaram o povo no Egito, até que tiveram o chamado no segundo grande missionário, que foi Moisés, para sair de lá e vir para a terra prometida em Israel. E aí Moisés é outro sentido. Moisés, que ele nasceu no Egito, foi, você sabe bem a história, foi libertado como criança, porque devia ter sido morto, e a filha do faraó o tratou, e ele se criou lá. E aí o que aconteceu? Ele acabou não aceitando a escravidão, e porque judiavam, um dos capatazes estava batendo num irmão seu, do povo de Israel, ele investiu e matou. Teve de fugir. Então, a simplicidade. Acabou Moisés, todo um fracasso, que ele tinha tantas possibilidades lá, porque era ligado à rainha. Mas veio embora, fugiu, mas lá foi chamado. Foi chamado para voltar para o Egito e reconquistar o seu povo e convencer o faraó de deixar ele, que lá não era a terra deles, que a terra prometida deles era Israel. Então veja, é um tipo de missão, um testemunho de missão, que aquilo que parecia um fracasso, começa a nova história do povo de Israel. E chama, portanto, para uma missão de libertação. E libertou o povo e trouxe o povo para a terra prometida. Assim, cada profeta também teve, Podemos lembrar, profeta Isaías, Amós, Ezequiel, Oséias, que nós estamos lendo na liturgia de cada dia, nesses dias, todos eles são testemunho de uma missão de anunciar a vontade de Deus e o plano de Deus. E o importante da missão de todos os profetas era manter o povo de Deus fiel à lei de Deus. Na sua comunidade, em cada uma da comunidade, os missionários são justamente chamados a manter a fé, a unidade, a vida comum na comunidade. Não são eles que organizam, mas são eles que fazem suscitar a fé para criar essa unidade. Deus, portanto, e o seu Espírito Santo, eles vão agindo
na vida das pessoas. É o Espírito Santo que age na vida das pessoas, mas que precisa de um intermediário, muitas e muitas vezes. Então, à medida que eles aceitam o Espírito Santo, à medida que você vai convidando, à medida que você vai trabalhando, e o Espírito Santo vai agindo nas pessoas, às vezes pessoas que foram afastadas, pessoas que largaram, pessoas que já não incomodam-se mais, acabam voltando, dependendo do seu amor, da sua caridade, da sua maneira de ser, dependendo das suas visitas na caminhada. Então, é esse o passo a ser dado. E, por último, ainda para terminar, falamos ainda um pouco também da missão de Jesus. Foi a mesma dimensão de que foram José no Egito e que foram Moisés, e que Jesus foi agora, ele, esse mediador do Pai para realizar o projeto de salvação de Deus. Então, ele veio e, como diz no Evangelho de Mateus, ele veio para separar o trigo do joio, mas não mandou cortar o joio. Não mandou cortar porque ia estragar. Então, o significado do joio, nós podemos dizer que são aqueles que são separados de nós. O trigo são aqueles membros da comunidade que participam, que estão aí, não faltam. E aqueles que largaram, por enquanto, são o joio. Agora é preciso ter cuidado de ir e buscar a eles. Então, é importante para caminhar, né? Depois, separar. Também Jesus disse separar os cabritos das ovelhas, porque cada missionário é pastor. Agora, é importante que você convide, importante que você faça o anúncio e mostra a beleza de vir. Agora, a resposta nunca depende de você, depende da pessoa a estar aberta a receber o Espírito Santo. E Deus quer que toda e qualquer pessoa seja convidado a fazer parte do plano de salvação. Toda a humanidade, cada pessoa tem o chamado de Deus para fazer parte da salvação, receber o prêmio da originalidade da criação de Deus, que é o paraíso que foi perdido e que é reconquistado. Portanto, Jesus veio para todos, e veio para todos aqueles que querem ser salvos. E vocês, missionários, aí na comunidade, vocês são missionários de todos aqueles que querem receber a salvação. Mas vocês são o meio que a igreja tem para isso. E agora, nessa época difícil, né? Você não pode sair visitar, você não pode sair convidar, mas se você conhece a pessoa, liga, aproveita os meios, né, possíveis de entrar em contato dentro dessa caminhada, tá bom? Então essa é a primeira nossa formação, sabendo o que é missão, qual é a nossa missão e o que é que nós vamos caminhar, tá? Então a partir de agora nós vamos, toda quinta e sexta, nós vamos fazer um novo vídeo com pequenos temas dentro dessa nossa formação sobre missão, ou seja, estamos fazendo uma pequena formação de estudo sobre a missionologia, que é o estudo da missão na teologia da igreja. Deus vos abençoe, vos proteja, volte o seu rosto, tenha misericórdia, Deus os abrace com carinho no seu amor, dê força, coragem, disponibilidade para a luta. Acreditem, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa força. Nós vamos vencer. Então, que a Trindade Santa vos abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.
juventude, antes que esta espera me faça envelhecer. Estou disposto ao que quiseres, não importa o que seja, me chame.